Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar a liberação de mais de 4 bilhões de reais em emendas parlamentares. A PF cumpriu determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. A reportagem é de Carol Rosito. A Polícia Federal citou no ofício possíveis irregularidades no processamento da liberação das verbas. Os investigadores querem descobrir se houve manipulação no orçamento com o objetivo de dificultar medidas de rastreabilidade e transparência. Um dos principais focos da investigação seria o presidente da Câmara, Arthur Lira. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de dezembro de 2024, são 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, já poderia ter sido feito antes, mas só Flávio Dino teve coragem de usar o ponto fraco do Centrão para expor seus crimes e colocar Arthur Lira, o chefe do Centrão, contra a parede. No cenário político brasileiro, o termo Centrão refere-se a um conjunto de partidos políticos que compuseram aliança informal durante a Assembleia Nacional Constituinte, que foi de 1987 a 1988, com o objetivo de implementar no texto da Constituição as propostas ligadas ao então presidente da República, José Sarney, e combater a linha política progressista defendida pelo também então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães. De lá para cá, o Centrão veio crescendo graças a um eleitorado que vota sem qualquer reflexão para cargos legislativos e é facilmente comprado pela fortuna de fazendeiros, banqueiros e industriais que financiam o Centrão. Nunca ninguém teve coragem de enfrentar o Centrão, mas no meio do caminho havia um Flávio Dino e um Flávio Dino estava no meio do caminho. Com uma simples pergunta, ele enquadrou e intimidou o Centrão e seu chefe trator, Arthur Lira, que chega ao fim do mandato como presidente da Câmara e em semanas descerá do Planalto para a planície, ficando indefeso diante de um ministro do Supremo que já mostrou que não está para brincadeiras. Basicamente, Dino disse ao Centrão o seguinte: não adianta chantagear o Lula, porque o Supremo tem meios de fazer a chantagem pondo a Polícia Federal na cola de vocês, ou melhor, de desfazer a chantagem, né? Pondo a Polícia Federal na cola do Centrão, do Lira, de todo mundo, porque realmente essas emendas são um foco de corrupção. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. O Lira plantou vento e colheu tempestade. A primeira reação dele, dos líderes, à decisão do Flávio Dino de sustar o pagamento de 4,2 bilhões de reais em emendas, foi promover uma rebelião na Câmara contra o Supremo. E eles não esperavam que, pela primeira vez, um ministro do Supremo fosse aonde foi o Flávio Dino. O Dino suspendeu as emendas e mandou a Polícia Federal apurar a manobra do Arthur Lira. E que manobra é essa? A manobra era simplesmente burlar a legislação e, em vez de fazer com que esses 4 bilhões de emendas tramitassem nas comissões da Câmara dos Deputados, como manda a lei, ele mandou os líderes partidários assinarem a emenda. Então você não sabe para quem vai esse dinheiro, porque tem um líder de um grupo de deputados, são 17 líderes, você tem um líder que vai depois destrinchar a parte dele desses 4 bilhões e dividir para A, B, C, quer dizer, não tem transparência e ninguém sabe para que são de fato essas emendas. É uma fortuna de 4 bilhões de reais. Muito bem, o governo
decidiu que ia cumprir à risca a decisão do STF de suspensão das emendas. O que é que acontece? O governo Lula está sob chantagem do Congresso, do Centrão, desde o primeiro dia dessa atual legislatura e desde o primeiro dia desse atual mandato do Lula. Por quê? Porque você tinha o que o Lula herdou. Primeiro, emendas impositivas, que vieram do Eduardo Cunha, lá de 2015, quando o Eduardo Cunha, o então presidente da Câmara, tentava derrubar a Dilma. O que o Lula tinha que fazer? Ele tinha que cumprir. Eles não precisavam nem negociar, né, o Centrão, os parlamentares, a maioria esmagadora de direita e de extrema-direita que tem na Câmara dos Deputados, eles não precisavam negociar nada com o governo. O governo tinha que dar o dinheiro e acabou, e eles poderiam sabotar o governo, fazer o que quisessem. Aí o governo conseguiu, pelo menos, acabar, graças ao Flávio Dino, com a transferência obrigatória de dinheiro para os parlamentares. Então ali eles passaram a ter que justificar e a negociar com o governo, graças ao Flávio Dino, que suspendeu o repasse automático de emendas em nome da transparência, que é o mínimo. E agora o governo Lula foi procurado, o Lula foi procurado pelo Lira, assim que o Centrão foi enquadrado pelo Flávio Dino, e o Lula disse para o Lira, olha, faz o seguinte, pode falar que a gente fez tudo junto, o governo e vocês, para justificar. Mas o Flávio Dino não quer saber, e o Lula sabe que o Flávio Dino não engole essa. O que é que acontece, minha amiga? O Flávio Dino, ele simplesmente ele colocou o Centrão contra a parede. Ele colocou o Centrão contra a parede porque ele abriu uma investigação na Polícia Federal que tem potencial para achar uma quantidade incrível de corrupção. Quanta corrupção tem no meio dessas emendas sem transparência que o Lira tentou garfar? 4 bilhões de reais, ele, em vez de fazer com transparência, tramitar pelas comissões, mostrar para onde ia o dinheiro, ele tentou dar um passa-moleque no STF e pôs 17 líderes de 17 grupos partidários para assinar no lugar de esclarecer as emendas, quem vai receber, onde vai cada centavo disso. E o Flávio Dino falou que, assim, tem corrupção aí. Mandou a Polícia Federal investigar. E aí, na farra com dinheiro público, os reis do lixo se confundem com o rei das emendas, que é o Arthur Lira. O deputado levou, o Elmar Nascimento, ele levou uma rasteira do Arthur Lira, mas não tem o que reclamar. Por quê? Porque ganhou muita emenda, muita emenda. O orçamento secreto destinou 63 milhões para obras de pavimentação em Campo Formoso, e o asfalto está grudento e derretido, mas a foto do pai de um dos políticos lá, o busto do pai de um dos políticos está lá enfeitando a obra. Aí chega a Polícia Federal e bate na porta de todo mundo, e o pânico se instala. Emendas da comissão, por que é que o Dino mandou suspender? E por que é que o Congresso fez? O Flávio Dino deu um prazo na manhã de ontem à Câmara dos Deputados para que respondesse objetivamente a uma série de questionamentos sobre a destinação de emendas. O pagamento dessas emendas, que totalizou 4 bilhões, estava suspenso desde o dia 23 por decisão de Dino em resposta a um pedido do PSOL. E aí o ministro já havia suspendido o pagamento de emendas por falta de transparência, e aí a representação do PSOL caiu como uma luva. Os líderes tentaram destravar emendas. O novo capítulo da disputa entre o Legislativo e o Judiciário teve início no dia 12 agora. Nessa data, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira,
informou, após um acordo entre os líderes, que nenhuma das comissões funcionaria até o fim de dezembro, como forma de demonstrar o compromisso da casa com a agenda econômica. Neste mesmo dia, porém, uma conta chegou ao Palácio do Planalto, totalizando 5.449 indicações para pagamento de emendas e comissões na Câmara. O ofício era assinado por 17 lideranças partidárias e tinha como objetivo central destravar a execução de emendas de comissão bloqueadas por Dino em agosto. Aí você tem os nomes dos líderes partidários que indicaram as emendas. Tem inclusive gente do PT, tem todos os partidos. O que é que acontece? O Flávio Dino disse não. O Flávio Dino disse, eu quero saber por que é que essas emendas não passaram pelas comissões e não esclarecem para onde vai esse dinheiro. Basicamente foi isso que ele fez, né? E o Dino exigiu e o Brasil quer saber quem são os pais das bilionárias emendas, que os 17 líderes que assinaram o requerimento não são os verdadeiros pais das emendas. Eles estão assinando por um grupo de deputados. E aqui o colunista Leonardo Sakamoto ele fez uma comparação bastante interessante. Respostas simples muitas vezes são as mais difíceis de serem dadas. Você me traiu? Você colou na prova? Você roubou? Você encaminhou bilhões em dinheiro público de forma maquiada? É essa a questão. É uma resposta muito simples que o ministro Flávio Dino pediu para a Câmara dos Deputados. Você tentou enganar o Poder Judiciário? Tentou fraudar a distribuição de emendas? Com essa pergunta, o Flávio Dino basicamente fez uma pergunta. E com uma pergunta ele enquadrou todo mundo. A partir dali, as respostas não satisfizeram. Em despacho conciso na sexta-feira, o Dino afirmou aos parlamentares que a legislação foi atropelada na tentativa de liberar aquele valor. E em mais um capítulo do embate envolvendo o pagamento de emendas, o Dino manteve a postura firme e determinou na sexta-feira que a Câmara respondesse objetivamente aos questionamentos sobre a indicação de 4,2 bilhões que foram suspensos por ordem judicial. E mais, mandou a Polícia Federal abrir o inquérito para investigar o que é que estava acontecendo. Por que é que, em vez de esclarecer para onde estavam indo as emendas, por que é que se colocou 17 laranjas para assinar o pedido do dinheiro? A Polícia Federal determinou, na terça-feira, véspera de Natal, veja só, a abertura de um inquérito para investigar o caso da liberação de 4,2 bilhões de reais em emendas parlamentares. Em agosto, o ministro do STF, Flávio Dino, suspendeu essas emendas por falta de transparência sobre os autores e o destino dos recursos, mas no início deste mês ele liberou os pagamentos desde que seguissem as normas de transparência, que fosse tudo explicado para onde ia e por que ia. O PSOL entrou com um pedido de suspensão das emendas, alegando que parte desse dinheiro foi encaminhada para Alagoas, estado da Câmara dos Deputados. E o Flávio Dino aí suspendeu tudo de novo e, na verdade, quem está no foco de tudo isso é o Arthur Lira. E a investigação da PF sobre as emendas parlamentares é algo que colocou os parlamentares, inclusive o Arthur Lira, debaixo da cama. A Polícia Federal abriu inquérito na véspera de Natal e a determinação foi feita pelo Dino e ele voltou a suspender a distribuição de emendas de comissão na segunda-feira após o pedido do PSOL. Ele entendeu que houve um apadrinhamento das emendas pelos líderes partidários, o que na prática impede a identificação dos parlamentares que fizeram pedido de distribuição. O sistema de apadrinhamento contraria decisões anteriores do STF que condicionaram a destinação das emendas aos requisitos da transparência e rastreabilidade. E o Dino repete a pergunta. A Câmara apresenta
justificativa sobre a destinação das emendas e coloca a culpa no governo. E isso não vai funcionar. Simplesmente não vai funcionar, porque o Dino já falou que não quer saber do governo. O governo foi chantageado por esse cara, ele foi até o Lula, ameaçando o quê? Tem cento e não sei quantos pedidos de impeachment, tem pauta econômica, tem um monte de fórmulas para esse Arthur Lira ou qualquer presidente da Câmara chantagear o governo. Mas o Dino diz em seguida o seguinte: não adianta chantagear o governo, porque qualquer coisa que vocês fizerem vai ser desfeita aqui no STF. Pode pedir impeachment, pode fazer o que quiser, que aqui no Supremo nós vamos mandar prender deputado e talvez até presidente de Câmara que tente roubar 4 milhões de reais sem dizer o que vai fazer com o dinheiro, né? Ao STF, a Câmara disse que cumpriu as regras e jogou a culpa no governo. Enquanto isso, o Boulos e o pessoal comemoram porque realmente eles foram na veia. Era tudo que o Dino precisava, eles sabiam e deram para o Dino a possibilidade, porque o STF ele funciona sob provocação. Então o Boulos e o pessoal comemoram porque eles fizeram a provocação que o Dino precisava que fosse feita. O Dino deu até às 8 horas da noite de ontem, às 20 horas de ontem, para a Câmara mostrar quem aprovou 4,2 bilhões em emendas. O Dino deu prazo até às 20 horas de ontem e a Câmara deu essa resposta de que foi tudo combinado com o governo, que foi o governo que pediu e tal. Mas o Dino mostrou que não vai ceder às manobras da Câmara dos Deputados, que não vai se deixar enganar e que não vai parar porque eles podem ameaçar o Lula, mas o STF eles não têm como ameaçar. A Polícia Federal já vem fazendo operações aí e colocando essa gente contra a parede. Além dessa nova investigação, a Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira a segunda fase da Operação Overclean, com a prisão preventiva de 4 pessoas. E você teve deputado jogando dinheiro pela janela por conta disso. A Câmara não recorreu da decisão do Dino, que suspendeu as emendas, porque sabe que não vai dar certo essa queda de braço com o Flávio Dino. E o Arthur Lira está numa situação bastante delicada, porque o mandato dele chega ao fim em algumas semanas, até o fim de janeiro. No dia 1º de fevereiro, a Câmara vai eleger o tal de Hugo Mota. Sem poder, o Lira está cheio de problemas, cheio de investigações contra si. Tem inclusive até aquele caso dos kits de robótica que ele comprou para escolas de Alagoas, que não tem nem telhado, quanto mais computador. O Lira conclui agora uma gestão marcada por estilo trator, chantagens e, inclusive, cumplicidade com o golpismo de setores da Câmara dos Deputados e fora, sem o poder, sem ser presidente de um dos 3 poderes da República, ele vai ter que dar muita explicação. O presidente de comissão da Câmara, inclusive, fez acusação a ele. Rebateu o Lira e disse que ele deu informações não verdadeiras ao STF. O presidente da Câmara de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados, José Rocha, do União Brasil, disse que emendas parlamentares do seu colegiado não foram liberadas pelos deputados do grupo e que não existem atas de aprovação dessas indicações. Ou seja, já começa a surgir denúncia de falcatrua dessa lista de 17 líderes partidários que apoiaram e pediram as emendas, assinaram pedido de dinheiro para as emendas em nome de pessoas que ninguém sabe quem é. Com isso, a Polícia Federal cumpriu lá no começo de dezembro 17 mandados de prisão contra esquema de desvio de emendas parlamentares e agora, no dia 23, fez uma nova operação e a Polícia Federal vai pressionar
à Câmara dos Deputados. Por conta disso, a Câmara deu essas explicações e o Dino começa a analisar hoje tudo isso. Após a nova resposta, a Câmara aguarda a decisão de Dino sobre a liberação das emendas. A Casa diz que líderes cumpriram a lei ao indicar as emendas. O Dino iniciará hoje as análises das explicações da Câmara dos Deputados e essa história de que fez tudo de acordo com o governo. Com o envio da petição, a Câmara aguarda um retorno do Dino para saber se a resposta enviada é ou não suficiente, principalmente se as emendas continuarão suspensas ou serão liberadas. No documento, a Câmara dos Deputados afirma que não havia previsão legal para que as indicações e emendas da comissão tivessem que ser votadas pelas comissões antes da Lei Complementar 210/2024, que só deveria valer em 2025. O fato é que o Dino não deve se dar por satisfeito e ele conseguiu algo que, na verdade, eu acompanho tudo isso, eu acompanhei o nascimento do Centrão na Constituição de 87, 88, não é? Constituição de 1988, eu nunca vi o Centrão ser enquadrado por ninguém. O Flávio Dino foi o primeiro a ter coragem de colocar o Centrão contra a parede e os voos que o Dino vai dar são muito altos. É só esperar, porque não lhe falta inteligência e coragem. Quando surgiu a possibilidade dele ser indicado para o STF, aqui no blog da Cidadania, eu defendi a indicação dele e disse que o Dino já era ministro do Supremo, muitos de vocês devem lembrar disso, porque realmente ter um ministro do Supremo com a experiência e a coragem de Flávio Dino é um bônus para o Brasil, como há muito tempo a gente não recebe. O Dino tem tudo para rivalizar e até superar Alexandre de Moraes em termos de coragem e efetividade nas suas ações. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.